vinho, ele foi um acidente? Eu ouvi falar, não vou afirmar, Não, né? vamos atracar, vamos atracar. Na verdade, A a criação. produção Ah, inicial dele foi onde que começou a se produzir o álcool, né? As pessoas, na verdade, na época não sabiam o que elas estavam produzindo, né? Elas sabiam que colocando as uvas num tanque, numa bacia e tapando elas, ocorria uma fermentação ali, que é denominada de fermentação alcoólica, porque existem leveduras que estão nas cascas das uvas e que gostam de comer o açúcar. E o subproduto é o álcool, né? Álcool e gás carbônico, normalmente, né? Como normalmente as cubas eram abertas, então o gás carbônico ia embora e daí ficava só o vinho com álcool. Mas a produção de vinhos da antiguidade não tem nada a ver com o que era hoje, né? Hoje, por exemplo, assim, você passa por processos modernos de filtragem, de decantação, né? Na época, não existia esses processos. Tu imagina que o vinho, ele era tão esquisito, assim, tão estranho, que as pessoas misturavam com água do mar. nossa, imagina a mistura. Pra ficar menos pior o negócio, pra você ter uma Que ideia de como doideira. era. Era muito rústico, né? Mas era o que Aham. as pessoas tinham. E elas percebiam que aquilo deixava elas muito felizes. Feliz. E depois daí foi descoberto que é por causa do álcool, né? E esse negócio todo. E existe alguma garrafa, alguma de vinho intacta hoje, de tantos anos? Existe alguma coisa assim? Existem em museus, né? Existem as ânforas de barro, né? As primeiras garrafas que foi colocado o vinho, né? E as pipas de madeira, né? As pipas de madeira já são usadas aí, pelo menos aí uns 700 anos. Sim. Né? Mas alguma que, tipo assim, vou falar bem leigo aqui, tá? Pra ver se você entende a minha pergunta. Uhum. Vamos supor assim, uma garrafa lá de 2000, né? Mas eu quero dizer, há muito mais anos atrás, que hoje, se a pessoa quiser abrir e beber. Na teoria, o vinho não tem validade, né? Uhum. Então, um produto com validade indeterminada. O que acontece com o passar do tempo é que os vinhos vão perdendo as características que lhes consideram vinhos. Então, ele vai perdendo o álcool, ele vai perdendo os taninos, que dá aquela sensação de adstringência na boca, vai perdendo a cor para os tintos, né? E vai ganhando uma cor amarelada para os brancos. Ou seja, ele não vai te fazer mal se você tomar um vinho de 100 anos atrás, mas ele não vai mais ter os sabores que precisariam ter. Então, hoje a gente fala assim que vinhos de guarda, que correspondem a vinhos que são estocados, que podem ser estocados por muito tempo depois da safra, correspondem a apenas 5% de tudo que é produzido no mundo. Então a gente está com 95% dos vinhos produzidos no mundo que são de consumo imediato, que a gente fala até 6 anos depois da safra. Isso é consumo imediato. Então a galera fala assim, vou comprar aí um vinho de R$50 e vou guardar ele 30 anos aí para ver se ele melhora. Você vai perder o vinho. É um vinho para ser consumido em 5, 6 anos. Esse Ali, vai acontecer. Um vinho que é para ser guardado por muito tempo, ele vai custar mais caro, porque as vinhas já são plantadas há muito tempo para elas acumularem um açúcar maior e no processo de fermentação alcoólica acumular mais álcool. Álcool é um conservante natural, né? Das coisas. Você coloca as frutas no álcool, né? Tem a cachaça, por exemplo, com uma fruta ali, a fruta não vai apodrecer, ela tá dentro da cachaça. E as bactérias não gostam muito do álcool, tanto é que a gente usa o álcool para limpeza, né? Das coisas, né? Que doideira. Então, são alguns componentes que fazem o vinho ser conservado por mais tempo. O álcool é um deles, mas também os taninos, a mucianina, que é o que dá a cor pro vinho, e a mucianina, ela reage com os taninos dentro da garrafa, o que forma borra na garrafa. O vinho muito antigo tem borra. E ele vai perdendo cor. Isso quer dizer que a mucianina é o que dá a cor, né? Reagiu com o tanino, que é o que dá a astringência, e vai sobrar o álcool. Esse álcool vai evaporando com muita distância de tempo, né? Muito longamente, e muitos vinhos que se considera que tem potencial para envelhecimento, quando a pessoa vai abrir depois de 20 anos um vinho caríssimo aí, não tá mais bom. É o risco que se corre. Antigamente a gente ouvia muito de que vinho bom tem 10 anos, vinho bom tem 20 anos, né? Há mais tempo atrás, há 10 anos atrás, a gente ouvia, não, se é vinho bom, é vinho que tá ali 15 anos. E hoje a gente não ouve mais isso. Claro que tem os famosos, né? Sim.
Sim. Mas não... Existe um consenso das pessoas que Ali, tomam vinho, que conhecem do vinho, que alguns vinhos têm um potencial maior, ali, tradicionalmente, para serem armazenados, né? Então, por exemplo, hoje a gente fala em vinhos da Europa, Borgonha e Bordeaux, né? 2 regiões francesas que possuem vinhos que podem ser guardados. Eles possuem vinhos que estão sob uma fiscalização enorme. Então, existem órgãos fiscalizadores que garantem que aquele vinho vai conseguir ser guardado. Bom. Se ele vai estar muito bom daqui 20, 30 anos, isso é só abrindo a garrafa para saber mesmo. As vinícolas fazem gráficos de curva de evolução das garrafas, então elas guardam algumas garrafas e vão abrindo todos os anos e fazem um gráfico onde, quando a curva começa a descer, emitem os comunicados para as importadoras para que subam o preço das garrafas, porque naquela safra estava